Olá pessoas, na aula de hoje a gente continua com o tema quantidade de movimento, vamos de exercícios. Então, primeiro aqui exercício resolvido. Duas bolas de bilhar, A e B, cada uma com 400 gramas de massa, foram movimentadas em direções perpendiculares com velocidades iguais a 3 metros por segundo para a bola A e 4 metros por segundo para a bola B, respectivamente, como mostra a figura. Está aqui, ó, joguinho de bilhar, né? A bola branca acertou as duas que estavam aqui e elas saíram em direções perpendiculares, bola A, bola B. Qual é a quantidade de movimento do sistema formado pelas duas bolas? Ou seja, na colisão, essas duas bolas ganharam movimento por causa da bola branca. Então, a quantidade de movimento que elas duas têm tem que ser igual a que a bola branca tinha, só lembrando do princípio de conservação. Mas como é que a gente vai calcular a quantidade de movimento do sistema formado pelas duas bolas? Lembra que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então eu vou calcular a quantidade de movimento individual de cada uma e depois vou aplicar a regra de soma vetorial para vetores perpendiculares. Então está aqui, ó, quantidade de movimento da bola A, massa 0,4, porque foi passado para quilograma, tá? Aqui está em grama, foi passado para quilograma, lembra? Sistema Internacional de Unidades. Velocidade 3 metros por segundo, então 0,4 vezes 3, 1,2 kg metro por segundo. Quantidade de movimento da bola B, mesma conta, ó, só que com a velocidade da B. Já que elas têm a mesma massa, 0,4 vezes 4, 1,6. Como o ângulo formado pelas duas é um ângulo reto, lembra, vetores perpendiculares, está aqui, ó, um vetor de acordo com o desenho está na vertical e o outro está na horizontal. Então, a quantidade de movimento do sistema é essa diagonal aqui, ó, tá? De acordo com o desenho, só um pequeno detalhe aqui que eu estou reparando agora. Ó, de acordo com o desenho, está trocado. Aqui tem que ser o B e aqui tem que ser o A. Mas isso não interfere no cálculo, tá? Eles são perpendiculares. Então, a quantidade de movimento do sistema é a soma vetorial, tá? Então, soma vetorial, lembra, triângulo, retângulo. Então, eleva ao quadrado todos os membros. Aqui não está escrito quadrado, mas aqui embaixo aparece, ó, quadrado, quadrado, quadrado. Lembra, teorema de Pitágoras, tá ok? Então, eleva ao quadrado 1,2 vai dar 1,44, 1,6, 2,56. Soma os dois, vai dar 4. Eu não quero o sistema, a quantidade de movimento ao quadrado, então eu vou tirar a raiz do resultado. Vai dar a quantidade de movimento do sistema igual a 2 kg por metro por segundo. O livro ele dá uma pulada de linha aqui, ele pula algumas partes do cálculo, então eu aconselho que vocês refaçam esse cálculo aqui no caderno, passo a passo. Vocês já sabem o resultado aqui, ó, então é só fazer o passo a passo para conferir o resultado. Tá? Mas o que foi feito aqui é eleva ao quadrado, depois soma os resultados e depois tira a raiz quadrada de 4, que é o resultado final 2. Tá? Daí vem os exercícios. Número 1. Durante um treino, duas atletas, Ana e Bruna, disputam uma corrida como mostra a figura. Repara, elas estão numa pista reta, numa direção paralela, andando no mesmo sentido. Então, a quantidade de movimento do sistema formado pelas duas vai ser o quê? Uma soma vetorial de vetores paralelos no mesmo sentido. É só voltar lá na aula de soma de força resultante, que a gente falou sobre soma vetorial, que vocês vão ver que é uma soma simples, já que elas estão paralelas no mesmo sentido. Tá ok? O resultado está aqui, ó. Só para vocês terem um norte. Não é para dizer que isso daqui é a resposta, não, tá? Mostra o cálculo. Isso daqui é só uma referência para vocês saberem qual é o resultado. Faz a conta e vê se encontra esse valor. Uma dica, transforma essa velocidade aqui de km por hora para metro por segundo. Que aí vocês vão fazer a conta e buscar esse valor aqui, tá vendo? Quilograma por metro por segundo. Eu deixei o valor só de referência para vocês, tá?
Então, lá na plataforma não vai colocar esse valor aqui como resposta. Apresenta o cálculo, faz no caderno e tira uma foto. Questão número 2. Mesma coisa. Só que aqui eu tenho 3 vetores. Uma dica. Os carrinhos têm todos a mesma massa. E esses dois aqui, ó, que eu estou apontando, estão em sentidos opostos. Lembra? Vetores em sentidos opostos, se são de mesma magnitude, eles se anulam, tá? Então, reparem aqui que tem mesma massa, mesma velocidade. Então, a dica é, esses dois aqui vão se anular, vai sobrar só esse, tá? Então, calcula a quantidade de movimento desse carrinho aqui e verifica se vocês encontram esse valor, 150 kg metro por segundo. De novo, transforma essa velocidade em metro por segundo. Se tiver dúvida, escreve antes de resolver o exercício que eu respondo, ok? Por hoje é só, até mais.